Meus caríssimos irmãos em Cristo e em Maria, paz e alegria. Desejo que todos vocês estejam bem. Rezo por isso. Amados irmãos, nós chegamos a uma realidade de mundo e de igreja que nós somos chamados a potencializar nossa fé. Potencializar nossa fé significa procurarmos outros rumos, procurarmos novas direções, novas metas para potencializarmos nossa fé, aumentarmos a nossa fé, reconfigurarmos a nossa fé. O momento atual exige e pede de nós a restauração da nossa fé, uma recatequese, digamos assim, porque a situação da igreja, que se encontra dividida em várias facções teológicas, o predomínio de diversidades estranhas, até então compreensíveis, mas agora não, alguns cabrestos teológicos que têm dividido pessoas numa mesma diocese, direções opostas e ausência de unidade, tem sido o pão de cada dia de todo católico apostólico romano. Nós não temos aquela forma similar, aquela forma unida de sermos Igreja Católica. A impressão que se dá é que cada um cria a sua forma de ser católico. E isso provoca golpes certeiros na unidade. Cada situação de vida cristã católica tem sua fisionomia. E acaba que muitos cristãos católicos estão se refugiando em certos elementos do pensamento cristão católico, porque não conseguem mais viver em unidade. Não há mais um caminho a seguir que seja o coerente, que seja o universal. Precisamos revigorar nossa fé e fortalecê-la, potencializá-la, porque dias virão em que a sã doutrina será negada no seu contexto original e nós seremos vítimas dessa desnorteada desilusão eclesial a nível de mundo. Não se trata aqui do fanatismo da volta de Jesus, do fanatismo das revelações, das aparições supostas de Maria, mas de uma realidade contextual que nós estamos vivendo. Uma negação de Deus absoluta, pluralidades. Hoje é a palavra. Dimensões de multiformas, várias definições de um conceito até então único e absoluto como Deus. Então Deus tem a cor que você quer, Deus tem o rosto que você quer, Deus tem a feitura que você quer, Deus tem o aspecto e a manifestação que você quer. Não é o Deus da criação, da revelação, da tradição cristã. E aí nós precisamos revigorar a nossa experiência de Deus, voltar lá atrás e fazer a experiência do sagrado. Uma forma de vida que hoje está cada dia se fortalecendo são os leigos se tornando eremitas urbanos. Porque em uma vida eremítica se pode experimentar o sentido de igreja de um modo pessoal, justamente porque já tão causticado de decepções, já tão ferido por perseguições, já tão, massacrado por ver situações eclesiais que não nos garantem, e nem sustentam a nossa fé. Hoje, a opção de viver como eremita, cada dia mais forte. Eu, cada dia, recebo novos contatos de pessoas que querem viver em suas casas, seus apartamentos, seus sítios, suas vivendas, isolado do contexto paroquial e eclesial, porque não suportam mais a desunidade. Nós somos chamados a fortalecer a nossa fé e renová-la, restaurá-la, para não perdê-la. Fé é um dom, mas se perde. Teresa d'Ávila, a grande carmelita da Idade Média, dizia uma coisa que ela tem razão: a graça passa e não volta. O contexto atual de fé, de igreja, de mundo, coloca o cristão católico numa situação muito difícil, porque nós precisamos dar testemunho da nossa fé independente do que está acontecendo no nosso contexto, ao nosso derredor. Tem coisas que nós devemos falar sobre
manifestar nossa opinião sobre, dar o nosso testemunho na presença do que se nos apresenta. Somos católicos em casa, no trabalho, na rua que moramos, no condomínio que habitamos. Somos cristãos católicos em uma mesa de bar, em um fim de semana, em uma festa. Nós somos cristãos católicos quando reunimos os amigos em nossa casa para um churrasco, e não apenas em nossas convenções, em nossos seminários, em nossos congressos, em nossas festas eclesiais. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Não se coloca uma luz acesa debaixo, o candeeiro da mesa, mas em cima, para que ilumine toda a casa. Chamados que somos a revigorar a nossa fé para não entrarmos nessa dimensão plural e sem sentido de uma fé que não tem base. Sou católico, mas creio em tudo. Sou católico, mas aceito tudo. Sou católico, mas vou aderindo a tudo que surge, o novo que vem. Sou católico, mas estou misturado em tudo que é religião, em tudo que é ritual, em tudo que é liturgia. Eu sou católico, mas eu aceito todas as explicações sobre a vida eterna, sobre a vida cósmica, sobre a vida espiritual. Eu não tenho ligações com o dogma, eu não tenho ligações com o pensamento da igreja enquanto instituição. Acontece que esses outros grupos religiosos, eles não abrem mão 1% do que pensam e creem. E por que nós, cristãos católicos, temos que ser tão ecumênicos ao ponto de chegarmos a atrair a nossa fé? Hoje, irmão Emanuel está conversando num tom diferente, você está notando, mas de irmão para irmão. Nós somos chamados a potencializar a nossa fé, irmãos. Eu não estou falando dos escândalos na igreja, eu não estou falando do pecado dos padres, bispos, cardeais, seminaristas, religiosos, monges e monjas. Quem somos nós para julgar? Temos os nossos pecados. Estou falando da vivência global, da expressão universal da fé cristã católica. O que nós somos? Qual é o rosto da igreja no Brasil? Qual é o rosto da igreja no Nordeste e, portanto, no Ceará? Qual é o vínculo que nos une, nos identifica? Qual é o conceito que é comum a todos? Qual é a ideia que ilumina o raciocínio da nossa caminhada enquanto cristãos católicos? Então, hoje é uma conversa, como todos os dias, claro, mas hoje é uma conversa ao pé do ouvido. Uma conversa de irmão para irmão, coração a coração. Potencializar a nossa fé, porque dias virão, situações virão. E não estou falando das pseudo-revelações. Vemos aqui aparições no Brasil, em Minas Gerais, na Bahia, na Europa, e sabemos que nada disso faz sentido, nada disso tem a ver com hoje, nada disso a gente pode aplicar ao aqui e agora. São coisas fajutas, são coisas inadequadas. Eu conheço pessoas que defenderam tanto determinadas aparições na Europa e na Europa Central e estão completamente desacreditadas de tudo hoje. Eu conheço pessoas aqui em Fortaleza que brigavam de dar murro na mesa a favor das aparições de Medjugorje e hoje são completamente contra e hoje são completamente anticatólicas. Eu conheço pessoas aqui em Fortaleza que colocavam em evidência as aparições de Fátima e a sua casa era um cenáculo e hoje estão a serviço de Vassula Haydn, a ortodoxa. Eu conheço pessoas que defendiam essas aparições de Salvador e hoje não querem sequer ouvir falar no pseudo-vidente. Então não é disso que eu estou falando. Isso aí é uma coisa que quem deve nos orientar é a igreja. Até porque a igreja nunca aprova uma aparição. A igreja aprova a mensagem, aprova o culto. Mas ela nunca vai dizer que houve a aparição, você sabe disso. Ela não diz que apareceu em Fátima, ela não diz que apareceu em Lourdes. Ela aprova a mensagem, ela aprova o culto. Mas continua estudando através do seu corpo teológico. Eu estou falando de revigorar a fé, por quê? Porque tem horas que acontecem coisas a nível de igreja que são verdadeiros golpes. E nós não temos estrutura para certos golpes. Então volta lá atrás. Volta ao primeiro querigma, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro encontro, não é? Aquela anamnese da fé, aquela reestruturação do encontro com a pessoa de Jesus, o Cordeiro Pascal.
Eu estou muito feliz que nós estamos caminhando a passos acelerados para o final do ano, e eu já disse aqui, né? O Advento é o período do ano que eu mais amo, é o aspecto litúrgico que eu mais me identifico, claro que com a Quaresma também, mas para mim o Advento me dá uma graça de me transportar àqueles momentos da chegada do Emanuel divino, do Filho de Deus, do Filho de Maria. O Advento me faz, pelas 4 etapas dos domingos, adentrar Belém de Judá, adentrar Jerusalém, adentrar Nazaré. O mistério da chegada daquele que nós cremos ser o Cristo que haveria de vir. Então nós precisamos dar uma revigorada naquele conceito nosso de Deus, naquele nosso conceito de Cristo e Cristo Eucarístico, na nossa verdadeira devoção à Santíssima Virgem, independente de métodos. O nosso método é o método da Igreja. Os outros métodos estão girando em torno daquilo que é unidade. Nós precisamos revigorar a nossa fé. Eu desejo isso para você. Peço que você reze por mim, porque sou pregador do Evangelho e eu tenho que viver, não é? Hoje eu vi um cartaz, não sei se de uma paróquia aqui de Fortaleza, que era o Pai Seráfico São Francisco, e embaixo tinha: como posso ser instrumento de paz, não é? Se eu não tenho paz dentro de mim. E eu achei muito bonito esse cartaz virtual, né? Fazendo alusão à oração atribuída a São Francisco: Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, como eu posso levar tudo isso se eu não tenho isso dentro de mim, não é? Neste grande conteúdo interior que deve ser a nossa experiência de Deus. Um abraço e as orações do seu irmão Emanuel Maria, da comunidade católica mariana Christus Dominus.